Olá pessoal, tudo beleza? Dando continuidade aí no nosso conteúdo, vamos falar a respeito de pressão no fluido, né? Quando um corpo está imerso num fluido, sofre a ação de uma força perpendicular em cada ponto de sua superfície. Essa força por unidade de área é chamada de pressão, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente pode escrever como sendo força por unidade de área, P igual a F sobre A. Tá? No sistema internacional, a pressão é dada em newtons por metro quadrado, e isso aqui é chamado de Pascal. Tá? Então vocês percebam que a pressão ela vai depender tanto da força aplicada como da área. Então é inversamente proporcional à área. Se você tem uma área grande, né, a pressão exercida será menor. Né? Então, escrevendo a unidade como sendo 1 newton por metro quadrado igual a 1 pascal. E outras unidades possíveis aqui, a gente tem o ATM, né, o atmosfera, e uma atmosfera é 101,325 quilopascal, que é aproximadamente 14,7 libras por polegada ao quadrado. Né? Sugiro vocês aí dar uma pesquisadinha lá, quanto que vale uma libra e quanto que vale uma polegada. Tá? No caso, normalmente, essa pressão de uma ATM vem escrito como sendo 1,01 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, tá? Que é o mesmo que um ATM. Tá? Então, escrito aqui em termos de Pascal. Não é utilizado tantas casas assim, após a vírgula, na maioria dos problemas que a gente resolve. Certo? Pressão em fluidos em repouso. Então, para suportar o peso de uma coluna de líquido de altura H, a pressão na base da coluna tem que ser maior do que no topo. Então, aqui a gente vai determinar qual que é o peso, qual que é a pressão exercida por uma certa coluna de líquido. Por exemplo, quando vocês entram lá dentro de um lago, dentro de uma piscina, a gente sente a pressão do fluido sobre o nosso corpo. Como calcular essa pressão exercida? A pressão pode ser calculada com a diferença entre as forças aplicadas aqui no topo, vamos colocar aqui como sendo um F0, e a força que a gente vai ter aqui embaixo, uma força F aqui embaixo. E toda essa coluna de líquido, naturalmente, ela vai ter uma força peso apontando para baixo. Tá? Então eu posso escrever que se a pressão na parte superior é P0 e a pressão embaixo na base é P, a força resultante orientada para cima, né, vai ser quem? Vai ser, se eu considerar, né, o eixo aqui como sendo o eixo Y, positivo para cima, né, aqui está o eixo X, e aqui negativo para baixo, e eu pegar força resultante vai ser igual a zero, né? Por quê? O sistema está em repouso. Então, quem que é a força que está apontando para cima? A força F está para cima, menos quem que está apontando para baixo? Menos o F0, menos a força peso. Tudo isso tem que ser zero. Logo, eu posso colocar que F menos F0 é igual ao peso da coluna de líquido. Tá? Mas se eu pegar lá da parte anterior que nós vimos, pressão é força dividido por área. Então eu posso escrever sempre a força como pressão vezes a área. Então nós podemos ter essa relação. Ó. No lugar do F, eu posso escrever pressão vezes a área, que é essa relação aqui de baixo. No lugar do F0 eu posso colocar P0 vezes a mesma área, a área é a mesma. E no lugar do peso, o que é peso?
Peso é massa vezes a gravidade. E nós vimos que ρ é igual a massa sobre volume. Logo, quem que é a massa mzinho? Rho vezes o volume. Então, no lugar de mg, eu estou colocando aqui, ó, m vezes g. Quem que é o m? É Rho vezes o volume. Como é que eu calculo o volume disso aqui tudo? Como é que é o volume? É a área da base vezes a altura. Então, isso aqui no lugar de ρ vezes volume, eu vou colocar ρ vezes a área da base vezes a variação da altura. Então, a gente chega a essa relação. Tá? Novamente, eu posso aqui, né, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, vamos pegar uma cor azul aqui, vamos simplificar essa área e com essa área, e a gente vai chegar que P menos P0 é igual a ρgh, ou simplesmente P é igual a P0 mais ρgh. Normalmente nem é usado ΔH, é usado só H, e esse é conhecido como teorema de Stevin. Normalmente ela fica escrita assim, ó, P igual a P0 mais ρgh. Tá? Perceba que a pressão no fundo de um recipiente, então, vai depender da gravidade, da massa específica do fluido e da profundidade, que é o Hzinho. Tá? Então, não depende do tipo de recipiente que está contido o material, e sim da profundidade que esse material vai se encontrar. Tá? Então, não importa. Agora, vai depender do tipo de líquido. Vocês já devem ter visto lá, vocês já devem ter visto alguma reportagem a respeito do Mar Morto. O Mar Morto ele tem uma alta concentração de sal e desta forma, o que, que acontece? O ρ é muito grande, então a pressão exercida pelo fluido vai ser maior a uma certa profundidade. Então a pessoa consegue deitar sobre o Mar Morto e só uma parte do corpo afundando ele consegue flutuar. A gente vai ver isso mais à frente um pouquinho, tá? Então na próxima aula aí a gente vai resolver um exemplo a respeito desse conteúdo.